Amados, vamos seguir aqui a nossa terceira palestra, e nesse sentido eu gostaria de falar com base naquilo que vimos até aqui. Então, só para a gente recapitular, ontem nós vimos sobre os elementos de sedução do pensamento de esquerda. Vimos que não existe apenas um projeto de subversão das nações, por meio da desmoralização, desestabilização, crise e normalização. Vimos que também há uma sedução por parte do ambiente universitário, quando eles oferecem a falsa intelectualidade, falsa virtude e também falsa liberdade. Hoje, na primeira palestra, então, como decorrência, tratamos em dizer que o pensamento de esquerda é uma religião sem Deus, o Deus verdadeiro. O Deus dessa religião é o Estado, e vimos todos os desdobramentos, e isso surge sobretudo na tese da representação do Estado, essa representação elementar, que é a forma de assumir o governo, existencial, quando se representa o povo, e transcendente, quando se tem um Deus que é representado também no dirigente. Então há essa substituição, todos os elementos são substituídos e a estrutura é exatamente a mesma. E a gente sabe que o elemento que dá início a essa transposição é por causa de um monge do século XII chamado Joaquim de Fiore, que vai dividir a humanidade em 3 épocas e crer que, de fato, podemos viver aqui essa utopia, essa possibilidade de um mundo melhor. Então, por conta disso, entendendo que o pensamento de esquerda é, em sua estrutura, uma religião pagã, uma religião ateia, aí nós vamos perceber que existe uma brutal e intransponível forma do cristão, em alguma medida, assumir pauta da esquerda, ou seja, a total impossibilidade do cristão em ser de esquerda, assumir essa pauta. Na introdução, falando sobre isso, e eu quero que os irmãos tenham sempre em mente o fato de que nós estamos falando de uma outra religião. É como se você trocasse o evangelho, o cristianismo, o Cristo, por uma outra religião. Imagine qualquer outra religião aí, pagã. Então é exatamente isso que acontece. Ou aderir elementos desta religião. Eu sou cristão, eu sou crente, mas tem elementos da religião, por exemplo, shintoísta, que eu acho interessante. Então eu sou cristão, mas eu não vejo muito problema em acreditar em reencarnação, por exemplo. Assim, dá para acoplar, né? Dá para a gente unir esses elementos, né? Claro que não há. Se você traz um comportamento como esse, você destrói toda a estrutura do evangelho no seu coração. É por isso que nós precisamos olhar para esse movimento como um movimento satânico e religioso. Então, na introdução, eu queria trazer aqui 3 elementos falando dessa impossibilidade. Primeiro, é aquilo que nós chamamos de a dialética do pensamento marxista. Esse é o segredo do sucesso. Por que o marxismo vingou e outros não? Como o fascismo, o nazismo, o positivismo. Por que esses movimentos não vingaram, mas o marxismo sim? Porque o marxismo ele tem uma filosofia interna, que ele chama de processo dialético da construção do pensamento. Então o que ele diz num determinado momento da história é contraditado em outro momento da história, e está tudo bem, tudo é festa, tudo é marxismo, e é isso mesmo. Você não tem que entender, você tem apenas que viver essas contradições. Como eu disse na palestra anterior, se Karl Marx odiava o evangelho e dizia que a religião é o ópio, a droga do povo, e que de fato que a igreja seria essa reunião desses perversos que sustentavam o sistema que ele chama de sistema capitalista, você vai ver, por exemplo, no século XX, a Igreja Católica Romana aderindo o marxismo por meio de uma teologia que se chama teologia da libertação, e os evangélicos que, deturpando talvez a visão original do Pacto de Lausanne, no que diz respeito à teologia da missão integral, hoje nós temos a nossa parte marxista dentro do movimento evangélico, que é a chamada teologia da missão integral.
Então, por que que isso se dá? Se dá porque o marxismo é isso, por isso ele faz sucesso. Ele se adequa a qualquer situação, ele quer apenas que você venha aderir elementos da sua estrutura de pensamento, e para ele isso já é o bastante. Então veja que a gente precisa entender historicamente a forma ideológica de tratamento do evangelho pela esquerda. Irmãos, o pensamento de esquerda mata cristão porque é cristão. Você vai ver, por exemplo, movimentos na África, movimentos na Coreia do Norte, na China. Você vai ver movimentos em países que aderem a esse tipo de posição. Há uma perseguição inexplicável. Por exemplo, quando nós olhamos para a perseguição dos cristãos na Romênia, é uma coisa absurda. Isso está registrado. Eles tinham um requinte de crueldade, sobretudo e principalmente com líderes cristãos, incluindo os pastores. Eles prendiam os crentes, colocavam lá, até os matavam, colocavam no paredão, mas quando era um líder, eles tinham um requinte, uma crueldade profunda contra eles. Há registros, por exemplo, de que eles pegaram um judeu, não me lembro bem se era convertido ou não, se era um rabino ou um convertido, onde eles crucificaram esse líder na parede, rasgaram o ventre da esposa dele, tiraram o feto, abriram o ventre dele, empurraram o feto, costuraram e deixaram ele agonizando até morrer. Quer dizer, por que tanta crueldade? Por que isso? É porque de fato esse pensamento ele é anticristo, ele é anti-evangelho. E não adianta florear, não adianta dizer que não, há uma mudança, não é. O objetivo deles é inserir na nossa mente a utopia, mas o principal objetivo deles é a tomada de poder. E eles sabem que o cristianismo é uma trincheira a ser vencida, para que eles venham aplicar o seu sistema. Eu disse ontem para vocês e reitero hoje: existem temas que, se um pastor prega e isso é lançado na internet, ele vai preso. Ele está expondo a escritura, mas ele vai preso. Ele vai preso porque é exatamente isso, essa maneira de entrar, controlar, coagir e levar a igreja a se encolher. É por isso que hoje nós temos 3 movimentos mundiais que de certa forma demonstram desejo de domínio, e que, embora sejam inimigos entre si, estão unidos porque os 3 possuem inimigo comum. Não tem aquela história? Inimigo de meu inimigo é meu amigo. O primeiro movimento é o islamismo. O islamismo, desde o século VI, ele tem o objetivo de dominar o mundo. Para o muçulmano, ninguém se converte ao islamismo, ele volta para o islamismo, porque todo ser humano nasce muçulmano, ele depois se desgarra. Então o que eles querem é trazer. Existe um outro movimento hoje, visto, perceptível, que é daquilo que a gente chama de movimentos ultracapitalistas, que é o chamado Comitê de Bilderberg. Estude sobre isso, leia sobre isso, onde você tem um grupo de famílias e de grandes empresários que eles querem, de alguma forma, muito bem intencionados, exercer controle mundial. Por isso eles financiam, inclusive, movimentos socialistas. Lenin, por exemplo, quando foi para a Rússia, ele foi financiado por uma família alemã riquíssima, capitalista. E o desejo de fato é domínio. E ao lado deles tem o próprio socialismo. O socialismo tem o desejo de dominar o mundo, de colocar o seu sistema. Esses 3 movimentos, um é religioso, o outro é econômico e o outro é político. Eles se odeiam, mas hoje estão unidos. Por quê? Porque eles têm um inimigo comum. Quem é o inimigo comum? É o Evangelho, é Cristo. Você vê, enquanto na Europa um rapaz, ele segura um cartaz dizendo assim: todos os muçulmanos são bem-vindos. A minha questão não é essa, mas a questão é que ao lado dele, na mesma passeada, tem dizendo: morte fora aos cristãos. Será que a gente não entende isso? Como é que nós podemos apoiar um sistema
que preza pela imoralidade, preza pela destruição dos valores que temos. Quer ver uma coisa interessante, como nós às vezes somos levados a isso? A gente usa muito a expressão ação social, né? A nossa igreja faz ação social, a igreja faz ação social, que bonito, não é? Ação social é um viés poderosíssimo da esquerda, com o objetivo final de todo o processo do pensamento de esquerda, que é tomar o poder e controlar a sociedade. Igreja não faz ação social, igreja tem atos de misericórdia, e essa misericórdia, ela começa com a família da fé. Isso é muito claro na Escritura. Não impede que eu use de misericórdia também com o ímpio, nada impede, mas a minha prioridade são os meus irmãos na fé ao redor do mundo. Tem uma igreja lá no sul de Angola, de crentes fiéis, estão sofrendo, estão passando fome. Opa, a igreja presbiteriana Praia do Canto vai levantar uma oferta, né, e vai enviar para esses irmãos, para aliviar o seu sofrimento. É isso, são atos de misericórdia, e todos os atos de misericórdia exercidos pela igreja é para a glória de Cristo, não é principalmente por causa do flagelado. É claro que devemos demonstrar, sim, amor, sobretudo pelos nossos irmãos em Cristo. Estou expondo lá na primeira igreja, 1 João, e é muito claro. Como é que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se eu não amo ao meu próximo a quem vejo? Mas em todos os aspectos a glória é para Cristo. Por isso lá na primeira igreja está proibido esse negócio de falar ação social. A primeira igreja presbiteriana não faz ação social coisíssima nenhuma. Não quero isso aqui, nada, são duas coisas, é isso e o tal do boa noite a todos e a todas. Olha, quem fizer isso vai para o conselho. Mas nós realizamos e devemos fazer atos de misericórdia, porque a própria expressão misericórdia remete ao Senhor Deus, que age com misericórdia por meio de Cristo. É simples. Eu não vou trocar a nomenclatura. Eu acho, salvo me engano, e falei ontem, não é? Não use a palavra natureza. Nossa, o pastor Alfredo está ficando doido com esse negócio. Não, irmãos, são 30 anos de carreira intelectual, de viver na universidade, de ler tudo quanto é tipo de coisa que você possa imaginar. O termo natureza é uma afronta contra o Criador, porque o termo natureza é que traz a ideia de que ela é autossustentável e de que ela surgiu por si própria. Não existe natureza. Existe criação, que aponta para o Criador, e que criou todas as coisas por meio e para Cristo, a quem deve ser dado toda a glória. Você percebe como são pequenas coisas? Claro, irmãos, eu sei disso. Agora, está vendo? Você fica falando natureza, eu vi você falando. Não, claro que não, é porque às vezes não tem essa percepção. Mas vejam como a linguagem, ela é um instrumento poderoso para esse tipo de pensamento. Porque se você deixa de usar criação, você esqueceu o Criador. Se você usa natureza, você está celebrando por exemplo, Charles Darwin, ou Darwin, em alguma medida. Por isso que nós, como crentes, nós precisamos ter consciência da nossa linguagem, da nossa esperança, do que queremos para a sociedade, qual é o alvo principal, e sem dúvida nenhuma, o alvo principal é a glória de Cristo. Agora, por que é impossível um cristão ser de esquerda, seja que esquerda for? Porque, como eu disse na primeira palestra, começa pela própria antropologia, que é a base da ideologia de esquerda, como Rousseau mesmo disse. E eu coloquei aqui Rousseau versus Calvino, porque nós temos ali uma mesma grande época de discussão. Calvino defendia que o homem é depravado, e que ele só pode se converter se for uma atuação clara do Espírito Santo. Por isso nós somos monergistas e não sinergistas. É uma atuação de Deus. Rousseau, eu já disse para vocês, ele dizia que não, o homem nasce bonzinho, todo bebezinho nasce inocente. Aliás, a gente tem muito essa percepção, não é? Quando é bebezinho, é inocente, não é nada. Eu tenho um curso que eu ministro para pais, sobre pais com novos filhos. Eu digo, olha, quando aquele bebezinho fofucho nasce um guerreiro que quer dominar o seu lar, e ele vai lutar por isso o tempo todo.
para dominar papai e mamãe, de alguma maneira. Mas Rousseau dizia que não, nasce bonzinho, mas a famigerada, na linguagem dele, propriedade privada é que leva o homem a se tornar malvado. Irmãos, como é que eu posso aderir pontos dessa religião que na sua antropologia ela já afronta a revelação de Cristo? Na sua antropologia, na sua origem, ela já afronta o Evangelho. Como é que eu digo que sou servo de Cristo e posso aderir a um sistema que se baseia completamente num aspecto que eu nego? É por isso que não existirá paraíso na terra, não pela força do homem, não há como, porque o homem é mau, ele é tendente ao erro, e nesse sentido não há como discutir. O próprio pensamento de esquerda vai dizer que Deus e religião são desnecessários, absolutamente desnecessários. Você pode até ter, não tem problema não, siga a sua religião, mas o problema é a revolução. Você tem que estar inserido na revolução. Se você está focado na revolução, se você está preocupado com as minorias, se você quer salvar o mundo, não do ponto de vista espiritual, por meio de Cristo, mas se você quer salvar o mundo por meio da economia, concedendo a esses povos dignidade, seja o que for, pronto, você pode ter a religião que você quiser, porque a principal religião você já segue, que é exatamente o pensamento de esquerda. Ora, quando eu digo que o pensamento de esquerda olha para o Senhor Deus e a sua religião verdadeira como desnecessários, eles imprimem, em certa medida, ódio ou desprezo ao cristianismo. Como eu disse, foi um segmento que matou e mata cristãos. Na Coreia do Norte há relatos de que eles pegam pastores com a sua família, cavam um buraco com um trator, botam ele lá dentro. Diz: você vai negar, porque se ele negar ele vai preso, aí vai morrer na cadeia. Não, não nega, enterram vivos. Essa é a beleza do pensamento de esquerda, essa é a beleza, essa é a moral, essa é a virtude do pensamento de esquerda, do socialismo. É assim que acontece. Por isso que um dos pontos principais para se estabelecer uma mente revolucionária é o desmantelamento da moral. Meu Senhor da glória, será que pessoas que são crentes, que aderem a esse tipo de pensamento, não veem isso? Responda aí no seu coração. O que a maioria dos partidos de esquerda, sobretudo os mais radicais, pensam sobre a família? Pensam sobre a estrutura patriarcal, que vem da escritura sagrada. Não é porque o homem quer, não, é porque Deus determinou, e Deus é sábio em tudo aquilo que faz. O que você pensa sobre isso? O que eles pensam sobre isso? Será que não damos conta de que a família, da forma como o Senhor Deus instituiu, está sob ataque para ser totalmente destruída? Eu não estou falando dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, eu estou falando daqui. Eu sempre digo o seguinte: casamento vem da palavra casal. Você chega para o pastor Milton e a Poliana: vocês têm filhos? Temos. Quantos? 2. É o quê? Casal. Pronto. Já respondeu a minha pergunta. Ou eu devo dizer assim: não, vocês não me disseram nada? Casal? Mas o quê? São 2 meninos, 2 meninas, ou um menino, menina? Não, ninguém responde, porque está lá, casamento vem de casal, um homem e uma mulher. Isso tudo é destruído, como eu disse ontem, por essa tirania e essa obsessão em dizer que tudo não vem de um processo criacional, mas é invenção do homem. Então, se a família é uma invenção da família a estrutura da família burguesa é uma invenção do capitalismo, vamos destruí-la. É por isso que quando você chegar ao momento em que 40 pessoas formam um casamento, não se espante não, porque nós vamos chegar a isso. Nós vamos chegar a isso. Nós vamos chegar a esse momento. E é de fato o total desmantelamento da moral, que está baseado na própria lei moral de Deus.
O alvo é esse. Você quer saber qual é a moralidade que o pensamento de esquerda luta para destruir? Leia os 10 mandamentos, porque ele vai de fato contrariar aquilo que o Senhor Deus revelou. E eu gostaria de trazer aqui, comentando sobre cada mandamento, e perceber pontualmente como eles deliberadamente maculam, eles desprezam, eles desrespeitam a moral trazida pelo nosso Deus por meio de Cristo Jesus. A lei que o próprio Deus entregou, dizendo: essa é a minha moral. E é isso que eles querem destruir. Quando a lei do Senhor, lei perfeita e santa, diz: não terás outros deuses diante de mim, o pensamento de esquerda vem para contrariar e estabelece sim o Estado como uma divindade provedora. É o Estado que tem que prover a minha saúde, a minha educação, a minha aposentadoria, a minha empresa, a relação trabalhista. O Estado tem que fazer tudo isso, me dá estrada, me dá energia, me dá água. É isso que tem que ser, o Estado tem que me dar tudo. E isso traz a ideia de uma divindade estabelecida. Não vou falar muito sobre isso mais, porque falei na primeira palestra. É uma substituição. O Deus da esquerda é de fato o Estado. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto. Diante dessa afirmação perfeita do nosso Deus, e nós sabemos que aqui, imagem de escultura, há vários desdobramentos. Não há tempo para isso, mas se pudéssemos pegar o nosso catecismo maior e trazer os desdobramentos, ficaria mais fácil entender o que a esquerda faz. Mas vamos lá. O pensamento de esquerda estabelece o seu sistema, a história e a revolução como objeto de veneração. É isso que eles veneram. Mas não a história descrita, é a história narrada, é a narrativa, no sentido de pensamento de esquerda, no sentido de ideologia. Isso que para eles importa. E eles então querem superar o Senhor Deus. É interessante porque você vai encontrar movimentos socialistas que possuem até rituais estranhos. Se você tem dúvida quanto a isso, clique lá no YouTube, é bem fácil, clique lá, rituais do socialismo. Eu estava lá na universidade, e aí ia haver um movimento lá, e eu juntar o MST, juntar na universidade, juntar ali, que é um ambiente propício para isto, e aí estava lá, né, os eventos. Aí, no início, irmãos, impressionante, isso na universidade, um movimento socialista, tinha lá, momento da mística. Aí eu ia perguntar, mas um outro professor que também estava meio desavisado falou: momento da mística? O que é isso aqui? Todos nós levantamos o punho e começamos a dizer palavras de ordem sobre luta, sobre destruir o opressor, sobre estabelecer um espírito revolucionário. Eles chamam isso de mística. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Preciso detalhar aqui sobre o que se tem escrito acerca de Deus, de seu Filho bendito e do Evangelho. O pensamento de esquerda despreza o Senhor Deus, despreza o Evangelho, despreza o Deus encarnado, despreza a promessa do Cordeiro, despreza o fato de que Cristo é o Rei sobre todas as coisas, e de que de fato Ele é aquele a quem devemos glorificar, exaltar e ter como modelo da nossa caminhada. Quando a Escritura Sagrada nos 10 mandamentos diz: lembra-te do dia de Shabat, o dia de descanso, o dia de sábado para o santificar. Por que a esquerda também afronta? Você vai dizer assim: ué, mas a gente guarda o domingo, né? É bíblico, mas a esquerda não trata sobre isso. Não, irmãos, lembra o que o autor de Hebreus fala? Ele diz que ainda nos resta um descanso.
Que descanso é esse? É a eternidade. Quando nós nos reunimos no domingo para o culto, e o dia do Senhor, e nos reunimos para o culto, nós participamos do culto porque o Senhor convocou. Quando nós temos uma reunião durante a semana, reunião de conselho, uma reunião de oração, alguma coisa, aí é convocação do conselho, convocação do pastor, irmãos, venham, tal. Mas domingo é convocação do Senhor Deus. Quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos basicamente para lembrar de duas coisas. A primeira é do nosso pai Adão, da nossa mãe Eva, no Éden, antes do pecado, da comunhão que eles tinham com o Senhor, caminhando pelo jardim. Por isso que o jardim era um lugar sagrado, por isso eles foram expulsos daquele lugar, porque ali representava a presença do Senhor. O que torna um lugar sagrado é a presença do Senhor. Sem a presença do Senhor é um lugar qualquer. A gente não lembra, por exemplo, no caso de Jacó, estava num lugar qualquer, quando ele viu que ali era a presença do Senhor, ali se tornou casa de Deus, Betel. Por quê? Por causa de Jacó? Não, por causa da presença do Senhor. Houve a queda, Deus na sua infinita graça nos traz a possibilidade de uma vez por semana vivenciar aquilo que se vivia antes do pecado. É um processo, todas as tipologias do Velho Testamento apontando para Cristo, até que Cristo vem, e aí nós temos este culto, onde entramos no lugar mais sagrado pelo novo e vivo caminho. E por que nós fazemos isto? Porque quando nós cultuamos, nós não lembramos apenas dos nossos pais no passado, antes do pecado, da alegria que tinham na presença do Senhor, mas também nos lembramos de que um dia estaremos na presença do Cordeiro. Eu tenho uma tese comigo, se for heresia, só peço para que o pastor Milton fale isso quando eu for embora. Mas quando Paulo fala sobre o soar da última trombeta, na minha mente, sabe o que vem? O chofar. Chofar era um berrante comum, feito de chifre, de boi, de cabrito, não tinha nada de sagrado ali não, era uma corneta. Todas as vezes em que eles convocavam o povo para uma reunião solene, o camarada subia e tocava o chofar, era uma trombeta. Essa trombeta dizia: reunamo-nos, o Senhor nos convoca. É por isso que com a vinda do Filho do Homem, com a vinda de Cristo, se tocará esse chofar, essa corneta. Não sabemos exatamente o que é, mas será tocada, porque será a última convocação do Senhor, porque doravante estaremos eternamente na presença dele. Não se tocará mais trombeta, porque eu já estarei com o meu Senhor. E eles quebram isso, porque é exatamente isso que o dia de descanso nessa terra representa. Não é o dia em si, é Cristo e a sua obra. Aliás, tudo é assim, irmãos. Quando nós nos apegamos a certas práticas da igreja como práticas apenas, isso é legalismo, isso é superficialidade religiosa. Mas no momento em que eu olho para todas as práticas da igreja e vejo que elas apontam para o meu Cristo, para a sua obra, para a sua supremacia, para a sua beleza, para a sua santidade, aí agradamos a Deus Pai. Então, quando diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar, isso deve trazer no meu coração, e o momento de culto é um momento tão propício, tão significativo. É tão bom eu lembrar que quando nós nos reunimos para cultuar, lembramos também do povo de Deus lá no deserto, ao pé do Sinai, Deus entregando a sua lei. Tudo isso está interligado e que aponta para as bodas do Cordeiro no futuro. Então chega o pensamento de esquerda e estabelece um Shabat, mas na história, pela utopia, sem Cristo, sem redenção, sem nada. Eles forçam na ideia de que o descanso da humanidade se dará no comunismo. E todo o pensamento de esquerda rege assim. Hitler foi movido por esse tipo de pensamento. Mussolini foi movido por esse tipo de pensamento. Augusto Conte foi movido por esse tipo de pensamento. Karl Marx foi movido por isso. Lenin e tantos outros, oferecendo um descanso que não existe, que nunca vai chegar,
Por isso, eles quebram o quarto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Nós sabemos que, pelo nosso catecismo maior, nos desdobramentos desse mandamento, nós temos a relação líder-liderado, temos o relacionamento do liderado com o líder, e temos o relacionamento entre iguais. Está lá, maravilhoso. O que o pensamento de esquerda faz com tudo isso? O pensamento de esquerda incentiva o desprezo pela autoridade, o desprezo pelo subalterno e o desprezo pelos iguais. Porque o que vale não é o momento funcional. Eu sou líder liderando pessoas, eu sou liderado tendo um líder, ou então eu estou com os meus iguais aqui. Nada disso, porque o que importa é a mente revolucionária. Se você não tem mente revolucionária, você tem que ser desrespeitado, você tem que ser desprezado, e eles desprezam qualquer tipo de autoridade que não esteja inserido dentro do seu propósito despótico, autoritário, totalitário de governo. O que eles promovem? Você acha que o seu professorzinho de história lá do ensino médio, a sua professorazinha lá de filosofia ou sociologia lá do ensino, seja o que for, ou os seus professores da área de humanas na universidade vão dizer: olha, respeite papai e mamãe, viu? Tem que respeitar papai e mamãe. Você tem que honrá-los. É isso que eles vão dizer? Adolescente, ei, você aí jovem, tem que respeitar seu pai, viu? Respeite sua mãe, respeite os mais velhos. É isso que eles vão dizer? Como aderir com um pensamento tão diabólico, tão pecaminoso, tão anticristo como esse? Não matarás. Duas coisas aqui. O pensamento de esquerda incentiva o ódio e a violência. A revolução deles não é de flores. A revolução deles não é cantando Imagine com guitarrinha, não, como fez o John Lennon lá, imaginando um mundo perfeito. Não é isso, não. Não é isso. Eu sou vizinho da Venezuela. Eu sei como é que o sistema totalitário socialista venezuelano, bolivariano, trata os venezuelanos que se colocam contrários ao sistema. Eu sei como eles fazem. E de fato, há o incentivo da violência. Na Venezuela, por exemplo, você tem uma milícia totalmente armada pelo Estado. Só eles podem ter armas. O cidadão comum não pode ter armas. Aliás, desarmamento, isso é ou faz parte da agenda da esquerda. Você sabe qual foi a primeira providência que Adolf Hitler tomou na Alemanha, quando assumiu o poder? Você sabe qual foi? Desarmamento civil. Tem um livro, O Nazismo e o Desarmamento. Leia. Foi isso que Lenin fez. É isso que os líderes de esquerda fazem. Eles retiram do ser humano. Desarmamento não é um problema de defesa, porque nós sabemos que o Estado não é onipresente. Você está num beco, tem um ladrão, o Estado pode não estar ali com o policial para te defender. Mas o problema de desarmamento não é meramente um problema de defesa, é um problema moral. Por que é um problema moral? Porque ele está tirando de você a possibilidade de defender sua família, defender sua propriedade e de se autodefender. É simples assim. Em nome de um processo maior. Mas para além disso, além desse ódio, dessa violência e da impossibilidade de eu de fato reagir contra o sistema totalitário, seja como for, já disse, está parecendo uma cantilena aqui, não é? Mas o pensamento de esquerda assassinou brutalmente 100 milhões de pessoas. É o sistema que mais matou na história da humanidade. Não adulterarás. O pensamento de esquerda promove a libertinagem sexual, a destruição da pureza e a destruição da família. Tem um autor chamado Di Paola, ele foi militante da ala mais radical do PT, ele e a esposa. Eles estavam envolvidos com aquilo, né? É aquilo que a gente chama de idiota útil, né? Ele acredita naquilo, acha que aquilo é o certo e tal, é virtude e tal, não sei o quê. Aí de repente convidaram a esposa dele para uma reunião.
ele e a esposa. E aí, simplesmente, na cara mais lavada, né, chegaram para a esposa. Deixa eu ver como é que está o auditório aqui com relação à criança. Acho que dá para falar num termo mais elevado. Chegaram para a esposa e falaram assim: olha, os camaradas aqui, os companheiros, têm necessidades de íntimas e tal. Então nós temos um lema aqui: todas as mulheres, né, um com o outro. E ela, como era uma pessoa sincera, como é que é? Disse, é isso aí mesmo. Não, mas eu sou casada. E o de Paola, eu falei, que isso? Não, cara. Ô, companheira, é que você não entrou ainda no viés profundo, mas aqui é isso. Ele escreveu isso num livro. Até o partido você já sabe qual é. Como que eu posso aderir, pensar pensamentos desse viés que quer destruir aquilo que o Senhor Deus sancionou como pureza e criminalizar aqueles que se colocam contrário? Como é que você defende isso? Não, mas eu estou defendendo só essas pautas. Ok, então defenda também a reencarnação, é só uma pautazinha, pequenininha. Defenda a veneração e adoração de imagens, também é só um pontinho. A Imaculada Conceição de Maria também é só um pontinho. Isso, o resto tudo é ali, né? Evangelho reformado. Só tem esse ponto aqui que eu concordo com eles. Pronto. É exatamente isso que acontece. Só que você sabe que toda a estrutura de onde você pensou aquilo quer destruir o Evangelho e a supremacia e a honra de Cristo. Não furtarás. Preciso falar? O pensamento de esquerda enaltece e legitima o roubo da propriedade privada. Ele chega no seu apartamento, como foi na Revolução Russa de 1917. Supor, lá o apartamento do Oloir, que eu conheço bem, não é? É pequeno, mas aconchegante, jóia. Abriu, quem foi? Polícia, entrou. Pode entrar aqui, como é que é? Não, tem um quarto aqui, tem um quarto aqui, tem um quarto aqui. Tem uma parte da cozinha, 2 banheiros e uma sala. Aqui dá para viver 8 famílias. Pode entrar, é de vocês. Foi isso que aconteceu na Revolução Russa. E isto é roubo. Sem contar que todos os sistemas socialistas de esquerda, me desculpem a redundância, são historicamente corruptos. Eu não estou dizendo que é só político ou líder de esquerda que faz isso, mas estou dizendo que todos eles criam uma casta que são os membros do partido, os amigos do partido, e o resto é achatamento na pobreza. De fato eles implantam a igualdade, mas eles não trazem os pobres para uma situação mais confortável. Eles simplesmente achatam aqueles que têm condição melhor para baixo, e só o partido desfruta. Isso é histórico. Isso é visível. É isto que querem implantar desde 1950 no Brasil. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, a mentira. O pensamento de esquerda estabelece a quebra daquilo que denomina de legalidade burguesa. E eu esqueci de colocar um outro ponto aqui. Quando eu falo de quebra daquilo que denomina de legalidade burguesa, é porque os esquerdistas estão dizendo o seguinte: minta. Minta, e muito, para você ludibriar e conquistar. Minta. A mentira é uma virtude necessária para se estabelecer o processo revolucionário. Por isso que eu esqueci de colocar aqui uma palavra explicativa. Você duvida que esse tipo de sistema tem mentido ao longo de todos esses séculos? E o que ele mente? Porque ele promete uma sociedade igualitária, ele promete um país maravilhoso, ele promete que vai erradicar a pobreza, ele promete que não haverá mais miseráveis, ele vai acabar com a corrupção, e promete, quando você acredita. Caso da Venezuela, reúne uma constituinte, monta uma constituição, montou? Ah, meu filho, agora já era.
Ué, mas como é que nem cavalo eu tenho para andar, porque eu tenho que comer o cavalo, porque eu estou com fome. E cada líder do staff do governo de Chávez ganha um Hammer, aquele carrão caríssimo que existe. Como é que pode isso? É assim mesmo, meu filho. É assim mesmo, é assim que é o sistema. Contente-se com a ração que nós concedemos a você. E nós vamos vivenciar as benesses do partido. Tudo isso se dá por conta do enaltecimento da mentira. E o último mandamento: não cobiçarás. O pensamento de esquerda promove e incentiva a cobiça pela propriedade alheia. Você acha que o MST é o quê? O MTST é o quê? Você acha que esses movimentos são o quê? São movimentos cuja cobiça é incentivada e é dado a eles em nome de uma absurda dívida histórica que não existe. Isso não existe. Isso não existe. Eles têm o direito de entrar na propriedade alheia. Se ele não toma a propriedade, ele destrói. Eu nunca esqueço de uma cena que me chocou profundamente. Quando o MST entrou numa propriedade, o camarada com um trator, ele passava por cima de uma plantação de laranja, ele ia passando, perguntou: o que é isso? Não, é porque a gente quer. Eles chegam, por exemplo, no gado, matam 5, 6, 7 gados, usa 2 ali para churrasco, o resto apodrece. Não, a gente quer, isso aqui é de burguês, isso é nosso. Isso aqui porque ele roubou da gente. Eles chegam e destroem as propriedades e vão embora. Ou então, quando eles conseguem, por meio de um programa de redistribuição de terra, pega, vende e continua, porque é um sistema econômico. Tudo movido pela cobiça. Agora, eu pergunto, meus irmãos, você teria coragem de pensar a verdade de uma religião profana e defendê-la junto com o cristianismo? Esse é o problema. Se você faz isso com o socialismo, você está realizando esse tipo de prática. E aí é importante também nós pensarmos que o socialismo, ele já entrou nas fileiras da nossa igreja. Eu mesmo tenho um documento pedindo para que a gente estude sobre este caso. E dentro da igreja existem 4 tipos de socialistas. 4 tipos. Vamos lá. Dentro das nossas igrejas, eu estou falando da IPB, estou falando de igreja no geral, estou falando de IPB. Existe o que eu chamo de os socialistas convictos. Eu não escrevi aqui, mas posso falar. São aqueles que são mau caráter. É isso, essa é a palavra. Eles são os que defendem abertamente o sistema de esquerda. Para ele, Karl Marx é o máximo e nós temos que aplicar isso. E quem não aplica é reacionário, é nazista, é conservador. A palavra conservador chega a dar arrepio. Então, esses são os convictos. Mas existem também dentro das igrejas os socialistas nécios. Quem são os nécios? É porque eu não quis colocar aqui, amados, a palavra idiota. A minha esposa briga muito comigo, fala assim: meu amor, fala a verdade, mas não usa a palavra de marreta, né? Eu falei: posso usar de martelo, né? Pelo menos. A palavra aqui seria idiota, mas tá. Socialistas nécios são aqueles que frequentam as igrejas e são os iludidos que imaginam estar do lado certo da vida. Não, aderir a certos pontos do esquerdismo é ser cristão. Olha a ação social, olha o desejo por políticas públicas, e na verdade eles estão ali defendendo algo que o objetivo não é salvar as pessoas. Aliás, existe uma afirmação que eu acho muito interessante, diz assim, que todo sistema que promete salvar a humanidade, na sua esmagadora maioria, o que ele quer mesmo é controlá-la. Ele quer controlar essa sociedade, é isso que ele quer. Mas existem também, dentro das igrejas, além dos convictos e nécios, os socialistas passivos. Sabe o que é o socialismo passivo? São os que auxiliam a esquerda pela defesa da neutralidade. Política não é assunto de igreja. Você não tem que fazer isso. Nada disso. Vamos conversar sobre outras coisas. Você pode até entrar na intimidade do meu lar, falando sobre marido, mulher, sobre filho, mas política, não pode, a igreja não pode tratar sobre isso.
são socialistas passivos, porque eles estão auxiliando de alguma maneira a neutralidade, essa neutralidade entre aspas, fazendo com que irmãos não entendam o processo, a estrutura satânica que está por trás disso, e vão lá e dão o seu voto, e votam em candidatos de esquerda, seja ele quem for. Mas existe também o que eu chamo de socialistas funcionais dentro da igreja. Então você tem um convicto, ele defende mesmo, os nécios, que acham que estão do lado certo da verdade e da virtude, os passivos, não vamos discutir sobre isso, mas também tem o socialista funcional. O socialista funcional é o que mais temos na igreja. São aqueles crentes que até criticam a esquerda, não voto na esquerda, é um absurdo, eu tenho ouvido meu pastor e tal, mas defendem algumas de suas pautas. Vamos fazer um teste aqui? Não levante a mão, tá certo? É só um teste. Você é a favor da meia entrada no cinema? Se você é a favor, você é um socialista. Você é a favor da meia passagem no ônibus? Se você defende, eu estou falando do jeito que está, como uma imposição do Estado, você é socialista. Você acha que o Estado tem que se responsabilizar pela saúde? Ele tem que se responsabilizar pela habitação? Ele tem que se responsabilizar pelo asfaltamento da estrada daqui para o Rio de Janeiro? Você é um socialista funcional. Eu sinto muito dizer isso para você. Por que isto? Não temos tempo, viu, pastor Milton? Mas o pastor Milton pode tratar. Vai lá para Romanos 13. Vai lá para Romanos 13. Veja qual é o papel do Estado. Veja lá. Aliás, eu vou falar isso um pouquinho na próxima palestra, a última agora, né? Mas a gente pode, o pastor Milton é competente para isso, expõe Romanos 13. E veja qual é o papel do Estado, esse Estado gentio que a igreja convive. E quando eu defendo essas pautas, tem que ser meia entrada mesmo, tem que ser idoso pagar passagem de ônibus, nem pensar, é um direito dele. Estudante não, estudante é de graça, né? de 6 da manhã até 7h30, estudante fardado entra de graça. Eu sou socialista, eu já fui captado por esse tipo de pensamento, percebe como é sutil? E quando eu defendo essas pautas, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o Estado, ele tem autoridade, e essa autoridade é legítima para interferir. Você é a favor do salário mínimo? Você é a favor da CLT? Engraçado que uma vez na universidade, né, alguém chegou, estava conversando, claro, porque não tem jeito, eles perdem o debate, aí parte para a baixaria mesmo, né? Eu estava conversando, ele falou assim, professor, com todo respeito, viu, o senhor é muito fascista. Eu disse, tá bom, vamos lá. Você defende, o que você acha da CLT? Ele disse assim, ao contrário do senhor, eu defendo, porque todo fascista é contrário à CLT. Eu falei, você tem razão, na outra você está sendo tolo. Eu usei até essa expressão, é isso que minha esposa fala, maneira, amor. A verdade é que eu de fato sou absolutamente contrário à CLT. Nisso você acertou. O Estado não tem que se interferir em nada na relação patrão-empregado, não tem que ter Estado para monitorar, nada. Mas você erra num ponto, é quando você diz que por eu ser esse sentimento eu sou fascista. Você sabe a origem da CLT, meu caro aluno? Sei, foi uma conquista dos trabalhadores na época de Getúlio Vargas. Eu falei, que conversa fiada, rapaz, vai estudar. A CLT é uma cópia adaptada de um documento que chama Carta do Trabalho, ou Carta del Lavoro, que foi feita por Benito Mussolini no sistema fascista. Então, meu caro aluno, a CLT é um documento fascista. E eu sou contra. Não, professor, não, eu tenho que estudar. Não, vai, então estuda, vai ler.
E o problema está exatamente nesses dois últimos, no socialista passivo e no socialista funcional. Claro que eu sei que essas pessoas são sinceras e que elas vivem uma cultura de estatização que no Brasil existe desde o seu descobrimento. Você sabe da carta de Pero Vaz de Caminha? Qual era o objetivo da carta de Pero Vaz de Caminha? Alguém sabe aqui? Todo mundo vai dizer assim: ele estava prestando um relatório para o rei, que aqui em se plantando tudo dá. Não, meu irmão. O objetivo da carta de Pero Vaz de Caminha está nas 4 últimas linhas desse documento. Depois que ele fala sobre tudo, leia, pega na internet e lê, você vai lembrar de mim. Eita, é mesmo, Alfredo falou, leia lá. Ele faz uma petição ao rei para retirar o irmão dele que está em Angola, para que volte. É uma petição para aliviar as tensões, sobre a situação de um familiar ao rei. Ele diz assim: eu sou funcionário público, então, ó rei, por favor, quebra o galho aí, ajeita a vida do meu irmão. A carta, a certidão de nascimento do Brasil já é alguém apelando para o Estado para interferir em situações existentes. Por isso que nós passamos primeiro por um momento mercantilista, depois passamos por um momento positivista, um período pequeno de conservadorismo, depois um momento de positivismo, entramos no socialismo e estamos nele até agora. E todos eles, à exceção do conservadorismo, celebra o Estado. E aí, amados, pensando nessa questão da impossibilidade do cristão de ser de esquerda, quero trazer 3 pontos aqui para concluir essa palestra. Primeiro, o pensamento de esquerda não é apenas uma teoria ao lado de outras. É preciso compreender que todo o pensamento de esquerda, vou repetir, está em letras garrafais, todo o pensamento de esquerda é pecado. Não importa a proporção, e aqui que é importante, amados, prestem atenção nisto, não importa a proporção, o pensamento de esquerda compromete todo o evangelho no coração. Esse é um exemplo que eu amo fazer, todo lugar que eu vou eu faço isso. Isso é um copo de leite. Então você é convidado para ir lá na casa do Simon, do presbítero Simon. Vamos tomar um leitinho lá. Eu sei que ele gosta de coisas naturais, muita verdura e tal. Então, em vez de comer uma picanha, vamos tomar um leitinho lá, em vez de tomar uma coisa mais saborosa, vamos tomar um leite lá, tá. Aí quando ele serve o leite, se descobre isso. Tem uma barata flutuando no seu leite. Aí o presbítero Simon, eu falei porque eu tenho liberdade com ele, meu irmão, desculpa, peraí, mete o dedão lá, pega, ainda faz assim na barata, para descobriar, e joga fora. Meu irmão, desculpa, mas agora pode beber o leite. Eu pergunto, você beberia? Beberia? Vou dar uma de Edir Macedo aqui, sim ou não, pessoal? Mas por quê? Presta atenção, mas por quê? Você tem um copo de leite, o copo de leite é desse tamanho, dessa grossura, um volume, para uma barata que é até achatada, ela parece uma réguazinha, achatada desse tamaninha. A proporção de barata no copo comparado ao leite é muito pequenininha. Mas você não toma, sabe por quê? Porque a barata ela tem a capacidade de, mesmo estando em pequeníssima proporção, comprometer e contaminar todo o leite. Se você é crente, mas você simpatiza com pequenas facetas do socialismo, eu não tenho dúvidas de que o seu cristianismo está em risco. E sabe por quê? Porque quando surgir o embate entre os valores do Evangelho e os valores da esquerda que estão impregnados no seu coração, por meio da relativização do Evangelho, você vai aderir ao pensamento de esquerda. Por isso ele é muito mais que um pensamento, é muito mais do que uma teoria. Isso é uma arma pecaminosa e que nós devemos, sem dúvida nenhuma, lutar contra isto.
É por isso que eu digo, o pensamento de esquerda não é apenas uma teoria ao lado de outras. É preciso compreender que todo pensamento de esquerda é pecado. Não importa a proporção, o pensamento de esquerda compromete todo o evangelho no coração. Lembre do leite com a barata. Por isso, nós precisamos compreender que a saída que temos é o conservadorismo. Mas que conservadorismo é este? É o que nós vamos falar na última palestra.